Gente, com vocês, Glaucio Cordeiro. Uma salva de palmas para ele, gente. Qual foi a tua? Opa, vou te levar junto. Tô, Zé. Bom dia a todos. Bom dia. Peçamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, que nos ilumine e nos inspire, acima de tudo, para que possamos encontrar um pedaço do nosso coração. Todos nós estamos numa longa jornada. Todos nós, de alguma maneira, estamos doentes. Precisamos nos curar de alguma coisa que existe escondido ou revelado em nós. Então, não se sinta incapaz porque está aqui pedindo ajuda dos nossos amigos espirituais. Você só faz parte de uma imensa fila que faz com que a humanidade de alguma maneira se mova, se dirija para algo melhor. Existe uma música dos Titãs muito interessante que fala que o pulso ainda pulsa. E ele começa a enumerar uma série de doenças que fazem parte do catálogo da medicina. Coloca rubéola, coloca sarampo, cistifose, anemia, mas ele coloca também a raiva, ele coloca o ódio, ele coloca a tristeza, como elementos que fazem mal, principalmente a nossa alma. Então é fundamental que nós tomemos consciência de quem nós somos. O que nós estamos fazendo por aqui? O que nós viemos buscar? Não vai ser, talvez, no shopping center, naquela máquina que você aperta o signo e diga, você que é do signo de Touros, com ascendente em Sagitário, você é uma pessoa teimosa, mas uma pessoa perseverante. Isso não vai falar muito sobre nós. As nossas atitudes falam sobre nós. E nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Se somos ansiosos, não somos ansiosos. Se temos confiança, não temos confiança. Se somos otimistas ou pessimistas. Nós precisamos aprender a nos conhecer. Essa foi uma das recomendações dos sábios da antiguidade e que Jesus não descartou. Homem, conhece a ti mesmo. Se nós não nos conhecermos, nós não saberemos nos administrar. Nós não saberemos nos conduzir. Nós não saberemos o que temos que fazer. Então é inevitável, no século que nós atravessamos, na década que nós atravessamos, nós nos conhecermos. E dentre os diversos atributos que nós temos, existe um pedaço de nós que nós gostamos de falar sobre médium. E por que isso é importante dentro da doutrina espírita? Porque foi a pedra fundamental no qual se ergueu a codificação kardeciana. Foi através do contato do mundo espiritual com o mundo material, colocando aí o médium como o intermediário, né? O médium é intermediário, sendo redundante aí, que conseguimos trazer uma série de esclarecimentos e uma série de frases para debate no nosso dia a dia. E é sobre isso que nós vamos conversar. E eu falo conversar porque enquanto eu estiver falando, eu não quero que isso seja um monólogo, mas alguma coisa que passe pelo nosso coração, que faça com que mexa em alguma coisa dentro de nós. Tá bem? Então, vamos lá. Diz que ontem vocês choraram aqui, não é isso? Sim. Eu prometo não fazer isso com vocês, tá bem? Vou tentar fazer no máximo com que vocês fiquem sérios ou sorrir, tá bom? Se estiver muito chato, eu chamo aqui o Newton, ele canta outra música e vocês vão mudar o astral, tá bom? Então vamos lá. Como é que começou a nossa aventura? Ninguém sabe de ao certo. Mesmo os nossos irmãos maiores do plano espiritual dizem que estudam isso diariamente para saber como é que foi o começo. Os nossos teóricos físicos falam da teoria do que a gente pode chamar do recomeço. Por que do recomeço? Porque para nós é inexplicável, é inaceitável que não tenha um começo. E atrás desse começo que tinha. Então a gente parte do capítulo do recomeço, do qual os físicos, astrofísicos, falam a respeito do Big Bang, que é uma grande explosão em que a matéria toda estava condensada. E que dali começou a surgir as galáxias, os planetas, os asteroides, tudo que tem em torno da vida.
ao certo, vamos lá, todo mundo procura onde foi o primeiro tijolo da construção. Hoje existem muitas teorias a respeito, mas uma coisa fantástica sobre tudo isso é que nós, da mesma maneira que foram construídas as estrelas, nós também fomos construídos. O mesmo ferro que passa na nossa corrente sanguínea, o doutor pode me corrigir se eu estiver errado, habitou o coração de uma estrela que existiu há bilhões de anos atrás e que depois de cumprir seu papel de aquecer os mundos e fazer movimentar os círculos planetários, veio fazer parte de nós. Nós somos, em termos, irmãos do cosmos. Olha que papel importante que nós temos. Olha com que capricho nós fomos construídos, com que carinho nos foi dedicada a vida. E talvez esse seja o primeiro tijolo. O que acontece que quando nós olhamos para os céus e já aí não conseguimos enxergar muitas coisas, né? Porque a luz da cidade nos ofusca, existem os bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões de estrelas e bilhões de planetas. Mas além desse mundo físico, existe um mundo que fica além dos nossos olhares, além dos nossos sentidos, que é um mundo invisível, mas que existe. É um mundo que nós não conseguimos tocar, mas nós conseguimos medir. Esse mundo é onde nós exploramos hoje as grandes revoluções que fazem parte da nossa tecnologia, do nosso dia a dia. É um mundo onde se classifica a energia quântica. A física quântica estuda energia quântica, né? Qual que é a teoria atrás disso? Que para sustentar o nosso universo físico, que não dá para medir, existem por trás dela diversos outros universos em graduação diferente de matéria. É uma coisa do mais denso, menos denso, mais suave, mais tranquilo, e que sustenta todo o universo. Essa é uma teoria de nós, pequenos seres ainda em evolução. Nessa parte do mundo quântico que é discutido já há mais ou menos uns 100 anos, mais de 100 anos pelos teóricos físicos, é que começam a surgir as tecnologias que alimentam o nosso forno de micro-ondas, que alimenta o funcionamento do nosso celular e grande parte das tecnologias que fazem presença em nossos lares e nossas casas. E isso chegou para nós de uma maneira tão veloz que foi nos atropelando, que foi tomando conta, e hoje muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos, como é que nós conseguimos viver sem isso até agora? Então, sem o celular. Tem muita gente que não vive sem o celular. Tem gente que já está se mexendo na cadeira para ver se não tem nenhuma mensagem no WhatsApp, para ver se ele não está vibrando ou qualquer coisa desse tipo. Como ficamos longe de tudo isso? Então, nesse universo quântico, ele está de alguma forma misturada no nosso meio. Ele está aqui, sem nós podermos enxergar. Que é onde nós perguntamos, né? Aonde fica o plano espiritual? Onde fica o plano espiritual? A quantos quilômetros, mais ou menos, vocês calculam que está o plano espiritual longe de nós? Quem aposta em 100 mil quilômetros? Ninguém? 200 mil? Que tal um micronésimo de centímetro? Aí sim, ele está aqui, interligado a nós, numa intersecção, que poderia dizer, de um processo matemático. Essa aqui é uma pequena ilustração, ficou embaçada, mas cada um desses pontos aqui não significa ser uma estrela, mas um resumo, um pequeno resumo do que seria o nosso universo físico. Cada um desses pontos aqui representa uma galáxia de bilhões e bilhões de estrelas e sóis. Aqui é o quarteirão de nossa casa. A Terra está mais ou menos aqui. Para nós atravessarmos o nosso quarteirão, nós levaríamos alguma coisa em torno de 250 mil anos-luz. Significa que nós teríamos que atravessar na velocidade da luz durante 250 mil minutos, 250 mil anos, sem parar na padaria, nem para comprar chiclete, nem para fazer xixi, nem para comprar pão, tomar café, nada.
como nós íamos alcançar isso? Como isso faz parte de nós? Os nossos físicos começaram então a querer explicar o universo. E uma das coisas magníficas que eu escutei na vida, desde criança, veio de um programa que passou na Rede Globo, que era uma série chamada Cosmos, que era produzido pelo Carl Sagan. Carl Sagan é um astrofísico americano muito famoso, e que ele começa o livro dele, o programa dele, dizendo: o cosmos é o que sempre foi e o que sempre será. Nós não temos capacidades ainda para entender o que aconteceu. Estamos buscando informações nesse sentido. Então, um dos fatores interessantes é assim, que antes de conhecer o nosso universo pelos físicos, o tempo não existia. E outra coisa é que o tempo não é uma coisa que passa através dos nossos relógios. Ele é um lugar. Ele é um lugar, o tempo. Então, nós podemos estar num determinado lugar no tempo e esse lugar está totalmente diferente no outro tempo. Se nós sairmos numa velocidade de cruzeiro aqui da Terra, o mais rápido possível, quando nós voltarmos, a pessoa que tem a mesma idade que nós está mais velha e nós continuamos com a mesma idade do que nós saímos daqui. Então, a gente começa a perceber que o envelhecimento é um fator que faz parte do universo físico, mas acima de tudo das nossas mentalidades. Bom, os nossos amigos ficam então trabalhando nesses chamados aceleradores de partícula, tentando construir 1/1.000.000 de grama de matéria para dizer foi assim que o universo foi criado. Desperdiçamos aqui bilhões e bilhões de dólares, noites e noites em claro, para poder entender o enigma da vida. E quando nós chegarmos ao ponto de descobrir tudo isso, nós descobrimos que nós não descobrimos nada, que tem muito mais coisa para trás. Nesse emaranhado de conversa, eu falei: Glaucio, graças a Deus você não está conseguindo esclarecer nada aqui para nós. E essa é a minha intenção. Quanto mais eu deixar vocês confusos aqui, mais feliz eu vou ficar. Porque eu quero que vocês saiam daqui com a curiosidade de pesquisar, com o desejo de saber. E de saber, acima de tudo, que nós não sabemos nada. Isso é fundamental para todos nós. Bom, todo mundo assistiu aquele filme Nosso Lar? Assistiram, né? E aonde é nosso lar? O nosso lar atual é esse aqui. E que às vezes a gente fica tão mergulhado, interessado no que se passa no nosso lar, como é que são as fontes, como é que são os parques e tudo mais, que nós esquecemos a maravilha do planeta que nós vivemos. A grandiosidade com que essa casa foi construída. Espírito é doido para desencarnar para ir para o nosso lar. Pessoal, está esgotado os terrenos em nosso lar. Só para saber, tá? Eu não sou corretor de imóveis, mas o Ademir trabalha com muitos deles. Então, está esgotado, não existe mais terreno disponível em nosso lar. Agora nós estamos fazendo um loteamento novo no Umbral. Ouviram falar do Umbral? Ouviram? Né? Pois é. Nós estamos num processo de reurbanização do Umbral. E o que eu estou falando para vocês não é mentira. Nosso lar, quando o pessoal chegou lá, né, o que existia em nosso lar? Vocês lembram do livro ou não? O que existia lá? Um aglomerado de quê? De índios que tinham lá o quê? As suas ocas. Da mesma réplica como era aqui. Com a chegada dos portugueses, e como a maioria dos portugueses que vieram para cá eram de origem judaica, essa é a história. Eles fizeram um mapa da cidade do nosso lar no formato da estrela de Davi. Uma homenagem, né, a esse povo tão rebelde que somos, né, porque passamos por diversas revoluções e evoluções no sentido de garantir a fé para o mundo. Então, nós estamos urbanizando o Umbral. E aí, o que a gente começa a perceber nesse mundo quântico de energias, de sinergias e tudo mais, que nós, de alguma maneira,
aprendemos que, primeiro, que somos todos um. Viemos da mesma origem e passamos por diversos níveis de desenvolvimento. Desde a barata, a formiga, a mosca, até mesmo o inseto da dengue, fazem parte do estágio do espírito. O grande problema é nós aceitarmos eles como nossos irmãos. Falta-nos aí a interpretação, a leitura adequada da vida. De nós nos sintonizarmos, de nós nos mediunizarmos com tudo aquilo que passa em nosso derredor. De aproveitarmos as lições que nos são dadas no dia a dia para verificar nossas posições de aprendizado. O que nós aprendemos até aqui com relação a isso? Nós aprendemos nas escolas que nós temos um cérebro, né? E esse cérebro é a nossa caixa de comando, ou pelo menos nós pensamos que seja assim. E na verdade não é. Ele é somente o aparato com que o espírito consegue se integrar para dar movimento à vida, dar movimento ao corpo. Em cada um dos pedaços do cérebro existe a localização de um centro de comando que cuida da voz, cuida da visão, cuida da memória, cuida de uma série de atributos nossos no intermédio do campo espiritual por campo físico. Né? Então, o que a gente aprendeu? Que nós temos o tato, o paladar, o olfato, a visão. Não é assim? Serão todos esses nossos sentidos? Será que nós passamos simplesmente por aí? Não nos falta nada? E aí, existe um pedaço que a ciência tenta explicar e pouco a pouco começa a se render a fatos de que nós somos seres interexistentes. Você sabe o que é um ser interexistente? É mais ou menos assim. Nós temos o nosso corpo físico. Além do nosso corpo físico, existe o nosso perispírito, que dá formato ao nosso corpo físico. Existe o nosso espírito. O nosso espírito simplesmente cabe no corpo físico, no nosso corpo físico? Nem sempre. Muitas vezes ele está além do nosso corpo físico. E quando ele está além do nosso corpo físico, ele começa a passar pelos estágios de matéria dos campos do que a gente chama de outras energias. Então, nosso espírito atravessa esses muros que fazem parte do mundo físico para chegar no mundo espiritual. É quando nós começamos a ter algumas sensações em nós que é difícil de explicar. Como, por exemplo, hoje eu senti o perfume da minha mãe. Senti o cheiro dos biscoitos que minha avó fazia no forno a lenha. Escuto uma música e não sei de onde. Sinto angústia, sinto alguma coisa dentro do meu coração que não me pertence. O que será que acontece comigo? Da onde vem esse sentimento e essa sensação? Então, a ciência começou a se desdobrar e começou a se dividir e colocar que nós temos outros sentidos, como a telepatia, e dentro da telepatia a intuição, a psicometria. Tá? Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então, se nós tivermos em algum momento de nossas vidas esse tipo de sentimento, a mediunidade está presente em nós. Alguém nunca viveu isso? Do tipo, toca o telefone de casa. Aí você fala assim, é a sua mãe. Como é que você sabe? Ela é a única que tem o telefone daqui. Então, esse é um tipo de adivinhação. A outra é você estar cantarolando uma música, daqui a pouco você liga o rádio e você está naquela parte da música que está tocando no rádio. Médium. Médium. Podia ter escrito aqui médiums. Isso poderia fazer com que nós pensássemos que médiums são os outros, não somos nós. Que nós temos nada, absolutamente nada a ver com isso de mediunidade. Isso é coisa para o Newton. Isso é coisa para o João, isso é coisa para o Pedro, mas isso não é para mim. Será que não?
Será que nós nos conhecemos? Será que nós não estamos presos a conceitos, a parâmetros e modelos já vencidos dentro do nosso interior, da nossa capacidade de enxergar a vida e o mundo? O estágio de ser espírita é praticamente a última chance que estão nos dando para nós melhorarmos, para nós aprendermos, para nós resgatarmos, para nós podermos seguir em frente dentro desse mundinho que nós vivemos. Não existem coisas que nós não podemos debater. O Ademir estava contando sobre o processo da solidariedade, né? Dentro da doutrina espírita, a lei que tem, ele pode até falar assim, você não é obrigado a ler todos os livros, você não é obrigado a saber todas as regras, mas fora da caridade não existe salvação. Então o espírita por si só tem como lema a caridade, não é assim? Mas nós fazemos caridade porque fazemos caridade ou porque somos constrangidos a fazer a caridade? Não tem coisa mais engraçada, interessante do que o Newton passar aqui, vocês veem, nós temos que acordar às 4 da manhã para poder chegar lá no centro, para ter lugar para sentar, para pegar a bolinha, a prata, para poder ser atendido. E ele que horas acordou? Será que ele dormiu? Quanto será que custa regar aquela planta, botar aquele negócio? Aí vem aquela história da pizza, da rifa, da churrasco, de não sei o que lá. Lá vem ele, quer saber, dá logo o número aí. Por que você está comprando? Porque é caridade. E você está feliz de fazer caridade? Ótimo, estou felicíssimo, morrendo de sono e aqui querendo fazer caridade. Estou louco para fazer caridade. E aí, nós perguntamos, estamos prontos? Nós estamos entendendo o que se passa aqui em torno? Nós estamos sintonizados com esse processo de trabalho, de aprendizado? Estamos conscientes disso? Em que fila nós estamos? O que nós sabemos de nós? Então, mediunidade tem de todos os tipos e todos os gostos para quem queira exercitar e aprender. Então, existe a mediunidade de efeito físico, médios sensitivos impressionáveis, audientes, claridentes, videntes, médios psicofônicos, médiuns, figuras quase que sagradas para nós. O Newton passa, olha, ele é um médium, ele é um médium. E temos que ter uma vaidade, uma caridade muito grande. Nós temos que ter uma caridade muito grande com o médium. Porque se tem alguém que estraga o médium, é aquele que é assistido. É aquele que quer retribuir o que o médium faz. É aquele que, de alguma forma, quer tornar importante aquela figura. Na invasão da sua privacidade, dos seus direitos, de tudo, para se sentir tão sagrado quanto. E o médium é um ser humano com todas as necessidades que nós temos carregando por aqui. Como é que acontece então a mediunidade? Muitos dos nossos centros, principalmente o centro de Umbanda, de Candomblé, nós assistimos ao espetáculo da incorporação, que chega a ser alguma coisa traumática para todos nós, não é? Mas são exemplos de que tanto o médium como o espírito precisam de uma sintonia, uma educação maior para que aquilo aconteça. Então, você tomar de assalto um corpo, né, vamos dizer assim, como é que funciona? Ocorre que a mediunidade é uma relação que acontece entre perispírito e perispírito. Então, o perispírito, que é o corpo astral do espírito, que está no plano espiritual, entra em contato com o perispírito que comanda o corpo. Então, não existe aquilo que a gente chama de incorporação. Existe aquele negócio que chama de influenciação e simbiose, partilhamento de posições. O que é simbiose, né? Palavra esquisita, né? Simbiose é assim. Quando a sua mulher ficou grávida, ela entrou num processo de simbiose. Como que era? Aquela simbiose que fazia você acordar de madrugada para procurar morango, na época que não tinha morango. Que queria comer carne com pasta de amendoim. Que queria mastigar um limão com casca e tudo. E ela falava que não era ela, era o bebê. Você quer que o bebê nasça com cara de limão?
Não, claro que não. Então, o que a gente fazia? Juntava ali de todo e qualquer jeito, e essa simbiose do qual a mulher é muito sensível a isso, né? É o que acontece num processo mediúnico. Nós dividimos os espaços, os sentimentos, os conceitos com aquele corpo, de alguma maneira. Aí existe o processo de sintonia. Eu quero receber o Espírito de Jesus. Amigo, tome cuidado com o que você está pedindo. Porque se você for capaz de receber o Espírito de Jesus, Ele não vai te dar paz. Porque Ele vai fazer você trabalhar 24 horas por dia, de forma ininterrupta. Ele vai fazer você se debruçar sobre as coisas sem parar, com o mesmo nível de preocupação e ocupação que ele tem. Então é melhor escolher um espírito que tenha ali mais afinidade com os nossos gostos. E aí nós apelamos para a nossa sintonia. Se nós somos pessoas boas, nós vamos nos sintonizar com espíritos bons. Se nós somos pessoas más, nós vamos nos sintonizar com pessoas más. Se nós somos pessoas esclarecidas, nós estamos menos sujeitos a entrar em determinadas armadilhas. Espíritos mistificadores, espíritos pseudo-sábios, espíritos que se dizem amigos de Deus, quando não o próprio Deus. Amigos que ocupam grande hierarquia nos mundos. Tomem cuidado com tudo isso. O espírito que é grandioso, ele jamais vai se posicionar assim. Então nós precisamos sempre estar vigiando o nosso coração, porque nós somos o quê? A maioria de nós é uma ferramenta que não está em uso constante da mediunidade, e se ela estiver desocupada, quem passar e pegar vai usar para o que quer. Para que você usa uma faca em casa? Às vezes para acordar o marido. Acorde. Isso acontece. Outros para cortar os legumes, preparar o almoço, preparar o jantar, não é? Que instrumento eu quero na minha mão? Esse é o processo da escolha, da sintonia da mediunidade. Então, desde os mais remotos tempos, a mediunidade fez parte da nossa história. Os mais antigos, os mais primitivos, né? Os tribais e tudo mais, sempre souberam, de alguma maneira, que existiam espíritos do lado de lá. E sempre estabeleceram comunicação. Eram chamados de pitonisas, na Grécia, eram chamados de oráculos, tinham os mais diversos nomes e eram capazes de falar com os céus. Hoje, segundo consta, já tem pessoa falando através do telefone com o mundo do lado de lá. Sim, telefone físico. Sim, telefone celular. Poucas palavras são trocadas, mas já é uma aproximação. As tecnologias ainda não estão totalmente desenvolvidas para nós estabelecermos esse contato. O que nós escutamos muito dentro desse processo é que, segundo a Bíblia, está lá que Deus proibiu a mediunidade. Não é assim? Bom, essa é uma história mal contada, de novo por nós. Da mesma forma que está escrito que, devido à bagunça que a gente fazia naquela parte que estávamos todos saindo do Egito para a Terra Prometida, existiam muitos adivinhos, coisa que hoje em dia a gente raramente vê, né? Pessoas que faziam trabalho para a união de casais, pessoas que faziam trabalho para a destruição de inimigos, pessoas que faziam trabalho para ganhar na loteria, pessoas que faziam trabalho... Então Moisés falou assim, para com tudo isso. Está muito bagunçado. E proibiu a prática mediúnica, e não existia a palavra mediúnica naquela época, foi coisa enxertada nos dias de hoje, a livre gosto de qualquer um. Mas no mesmo momento ele montou o primeiro colégio de médiuns da história catalogada, que é o Conselho dos 70 Sábios, que faziam a parte da mediunidade. Então, o nosso amigo legislador, ele fez questão de, realmente de organizar o negócio, mas também de mostrar quais eram os caminhos que poderiam ser seguidos, né, e como ser seguido. Tudo com disciplina.
E o grande ápice da mediunidade foi quando Jesus, o médium de Deus, veio, né, para nos ensinar o caminho dos dois mundos, o como interagir, o como aproveitar, o que entregar para todos nós. E aí teve a parte dele, do Lázaro, que até hoje é um capítulo mal explicado na nossa história, né? Não sabe se ele estava morto ou não, se ele estava com catalepsia. Muitos dizem que era captalético, outros dizem que foi um perispírito que saiu de lá, foi um espírito que saiu, e etc e tal, né? As nossas histórias são cortadas por conta de nós, os homens. E você sabe por que muitas das coisas do intercâmbio do mundo espiritual foram cortadas dentro da Igreja Católica? Conta-se na história que existia lá a esposa do imperador, né? A Teodósia, que ela tinha sido uma concubina durante muito tempo e ele fez dela a esposa. Então, o que era a concubina? Era uma dama de companhia, né? O que chamava-se uma prostituta na época. Então, ela casou com o imperador e as amigas dela começaram a falar, está vendo? Estão ficando importante. Temos até uma imperatriz agora, não sei o quê. E começavam a falar do passado da Teodósia. E conforme iam falando, a Teodósia mandava, falava assim, ó, vai lá e manda matar essa pessoa que está falando de mim. E ela começou, né, se desfazer dos desafetos. E aí o pessoal começou a falar assim, vai ter que reencarnar diversas vezes para pagar o que está fazendo. Então ela chegou para o marido dela, e como ele tinha problema de coluna e não queria dormir no sofá, obedeceu a seguinte ordem, eu quero que você acabe com esse negócio de reencarnação agora. Então o Teodósio foi lá, diante dos bispos, e falou assim, eu quero que acabe com o negócio de reencarnação agora, porque minha esposa não quer reencarnar de jeito nenhum. E se alguém não cumprir, vai morrer. Então começaram a tirar a história da reencarnação do mundo espiritual de dentro dos ensinos cristãos. Complicado esse ser humano, né? Complicado. Estávamos sintonizados com o quê? Estávamos obedecendo a que tipo de vertente? O que nós estávamos escutando nesse momento que nós escolhemos fazer isso? Então, Jesus, acima de tudo, veio para cumprir a lei. E foi preso, torturado, crucificado, por quê? Porque, segundo todos, ele não cumpria a lei. Não é um disparate, não é uma coisa louca. E ele fez tudo que todos sempre faziam. Mas o ciúme que fazia parte de nós, diante de tão grande poder, diante de tão grande moral, fez com que nós quiséssemos voltar ao nosso mundinho, que nós obedecêssemos às intermediações do nosso próprio coração, do nosso próprio interesse imediato. Bem, esclarecedor sobre a mediunidade, Allan Kardec, o codificador. Existe na biblioteca diversos livros muito esclarecedores que são complementares à obra de Kardec. Mas é muito interessante nós conhecermos o que ele nos trouxe de legado através dos espíritos, que mostra o que é a mediunidade, como ela funciona, por que ela funciona, qual o grau de necessidade. E o espírita tem que ser esclarecido. Nós não podemos cair em armadilhas. Cegos que guiam cegos caem no mesmo buraco. Não é assim? Agora, dentro desse mundo todo, existem algumas capacidades em nós que nós temos que conhecer, que nós temos que saber onde está, a quem pertence. Vejam alguns casos aqui. Esse rapaz, o Stephen, ele, através de um voo de helicóptero de uns 20 minutos, de uma cidade que ele nunca conheceu, ele consegue mentalizar tudo o que ele viu e reproduzir isso através de grafites, com os detalhes dos prédios, com cada uma das janelas abertas e fechadas que ele viu, com a quantidade de vidros e vidraças. Mediunidade, capacidade extrasensorial, telepatia, reencarnação, capacidade motora. Alonso Clemens. O Alonso, quando tinha 6 meses, caiu do colo da mãe dele. Teve um esmagamento da parte da caixa craniana, comprometendo o desenvolvimento do seu cérebro. Ele tem a mentalidade e o comportamento de uma criança entre 5 e 6 anos de idade.
No entanto, ele é capaz de esculpir as mais belas obras que são leiloadas nas galerias dos Estados Unidos. Mediunidade, capacidade, arte, ser extraterrestre. O que nós somos? Ken Peek. Você tem preguiça de ler um livro? Está difícil terminar aquela página? O Ken Peek lia um livro de 600 páginas em aproximadamente 18 minutos. Ele lia 2 páginas ao mesmo tempo, um com cada olho. E morram de inveja agora. Ele era capaz de reter 90% das informações que ele lia. Loucura, mediunidade, capacidade, desvio, genética. Quem somos nós? No entanto, ele não conseguia amarrar os sapatos sozinhos. Ou escovar os dentes. Seu pai que tinha que fazer isso para ele. Quem somos nós? O que contém dentro da nossa alma? Esse Nong Yu Hui é um menino chinês que enxerga no escuro, que não precisa acender a luz de madrugada para ir no banheiro, que lê no escuro. Seu pai chegou em casa e ele estava na sala. O que você está fazendo aí no escuro? Estou lendo, estou estudando para a lição de amanhã. Mas está tudo apagado, eu nem percebi. Mutação genética, capacidade, mediunidade, telepatia, incorporação. O que será que somos nós? Derek tem deficiência visual, é cego, um certo retardamento mental, mas é capaz de reproduzir 1.200 músicas que ouve apenas uma vez. Coisas de outra vida, espíritos que incorporam, capacidade extrasensorial, contato com OVNIs. Quem somos nós? Essa aqui é uma história muito interessante. O Benjamin. Quando o Benjamin estava com 5, 6 anos, é sempre mais ou menos nessa idade, parece 5 anos é uma data marcante, né? Ele foi diagnosticado com um câncer atrás dos olhos, perto da pineal. O médico falou assim, a única chance que nós temos de tratar seu filho é operando, mas para isso nós precisamos extrair os olhos dele e operar por trás dos olhos, e ele vai ficar cego. A mãe explicou para ele, falou, filho, você está muito doente, a mamãe e o papai para cuidar de você vai ter que colocar numa cirurgia muito séria, e você vai ficar sem enxergar. Eu não vou mais ver você, nem o papai, nem meus irmãos, não, filho, mas a gente já sempre vai estar aqui do seu lado. E aí, ele pegou, entrou na mesa de cirurgia, saiu e quando saiu falou assim, mamãe, eles não vão me operar mais? Você já foi operado, meu filho. Mas como se eu estou enxergando você? Como se eu estou enxergando tudo que tem ao meu redor? Ele emite um som estalando a língua, que passa como se fosse alguma coisa de ultrassom, que volta para ele e faz com que ele sinta e saiba tudo que tem em seu derredor. Anda de bicicleta, joga basquete, vai para a escola. Mediunidade, capacidades extrafísicas, perispírito, reencarnação. Existem muitos outros médios que se conectam a muitas outras coisas, que se conectam ao coração, aquilo que sente a sociedade, e conseguem trazer em forma de palavra e verso aquilo que se passa com a alma de nós, seres humanos. São capazes de traduzir através do sentimento dos outros e grafar aquilo que vai da coletividade. Castro Alves. Eu sou como a garça triste que mora na beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como juncos na lagoa.
feliz da araponga triste, que é livre e que livre voa. Médios dos sons da vida. Como é que uma pessoa é capaz de pensar música? Não é pensar em música, mas pensar música. O início, o meio e o fim de uma peça, por vezes, de 30 minutos, tocada e cantada com a entrada de cada um dos instrumentos, tentando reproduzir os sons da própria vida. Que são capazes de imaginar grandes blocos de cantores, de corais, entoando os mais belos hinos. O que tem no cérebro dessas pessoas? Com qual capacidades que eles vieram que nós não temos? Reencarnação? Desenvolvimento? Mediunidade? Médiuns do universo. Como é que eles conseguem pensar tão diferente de nós? Como se movimenta uma estrela? Por que existe a oscilação da luz de um ou outro astro quando passa em frente ao Sol? Olha, muito além daquela estrela deve ter um planeta, porque a sua luz oscila num determinado grau e tempo. O que se passa? O que eles recolheram? Em que fonte que eles beberam? Quem sopra isso ao ouvido deles? O Galileu Galilei... Opa, vamos voltar aqui. O Galileu Galilei, ele foi condenado à fogueira, né? Foi condenado, não, ele foi para o julgamento e ia ser condenado à fogueira, se ele não desmentisse que a Terra girava em torno dos... reafirmando as teorias de Copérnico. E aí no final ele falou assim, tá bom, eu renego tudo que eu falei. E dizem os historiadores que ali, na miúda, ele falou, mas que se move, se move. Pode procurar a história do Galileu Galilei. A teimosia dele era tão interessante que ele era capaz de fraudar determinados eventos para completar que a Terra era redonda e qualquer coisa assim, porque ele vivia na certeza, alguma certeza trabalhava nele de que a Terra era redonda. E ele queria provar isso através dos seus experimentos. Ele entrava num desespero tão grande que ele falava, deu certo o experimento. E nós fomos engolindo essas pseudo-verdades antecipadas do que a comprovação da própria ciência. Mediunidade, presciência, capacidade. Do que nós somos dotados? Será que nós nos conhecemos? A mediunidade pode nos tornar heróis necessários às revoluções e evoluções da vida, assim como aconteceu com Joana d'Arc, que ouviu suas vozes, seguiu suas vozes, libertou o trono da França e capacitou aquela civilização a receber a codificação espírita. Era uma dívida que o plano espiritual tinha com a antiga Gália. Pode nos tornar divinos, fazer com que a nossa vida seja agitada e saímos do conforto dos nossos lares para uma batalha contra nós mesmos. Uma das histórias mais fascinantes sobre Francisco é que quando ele começou a vagar pelas ruas de Assis e ficava nos portões a pedir esmola, é que ele, apesar de toda a sua delicadeza, sua bondade, seu desejo de mudar, ele ainda tinha muitas dificuldades dentro de si, de aceitação. Ele não aceitava algumas coisas que ele via. Uma das coisas que ele tinha horror era com relação à lepra. Os leprosos eram obrigados a andar com a sineta para avisar onde passavam. E de repente ele ali parado na entrada, viu um leproso na frente dele e entrou em desespero. E o leproso estendeu a mão e falou, uma esmola, pelo amor de Deus. E ele começou desesperado a procurar onde estava a sacolinha da moeda dele e deu a moeda, jogou a moeda. O mendigo pegou a moeda, olhou para ele e disse, uma esmola, pelo amor de Deus. Mas eu já te dei tudo que eu tinha. Eu não tenho mais nada comigo, olha para mim. Eu estou tão quanto ruim quanto você. Uma esmola, pelo amor de Deus. Então ele falou, eu sei o que você quer, mas eu não sei se eu estou pronto para fazer isso por você, nem por mim.
mas eu vou tentar. E ele vai e abraça o leproso, e beija o leproso. E nesse momento o leproso se transforma em Jesus, e disse: agora você entendeu, Francisco. A mediunidade pode nos reconduzir para um caminho certo, como fez com Paulo de Tarso, tirando ele do erro para ser o maior divulgador do cristianismo, para ser o paladino da verdade, o homem que sofreu e foi perseguido o tempo todo porque viu a Jesus, e a partir daquele momento sua vida mudou, porque enxergou a vida com outros olhos, com seus tropeços, suas dificuldades, sua dureza muitas das vezes de conceito, mas ele seguiu em frente, com fome, apanhou, foi preso, surrado, castigado, mas nunca desistiu. Combati o bom combate, guardei o escudo da fé. E nós estamos sintonizados com o quê? Médiuns do bem. Eu não sabia que a senhora ia estar por aqui hoje, né? Não é verdade? Que vozes escutava a irmã Dulce? Que voz escutava Inês? Que vozes escutava Gandhi? Será que eles ouviam a consciência, o senso de dever? Ouviam a si mesmo? Ouviam a própria índole que possuíam? Ou tinham que ser guiados por alguém? Ah, mas eles são pessoas diferentes. O Gandhi era pai de família. E uma das coisas que ele fez com a sua família foi ele arrastar todo mundo para dentro do ashram para ser igual a todo mundo. E eles ficaram extremamente revoltados com isso. Gandhi tinha um filho que morreu de alcoolismo. E se você perguntasse para ele por que ele era assim, ele falava que a culpa era do pai dele. O homem que pacificou milhões de pessoas na Índia foi acusado de ser um mau pai, porque o bem, às vezes, quando ele é imposto, ele se torna mal. Quando quiseram impor Jesus para o pessoal do Islã, através das cruzadas e tudo mais, foi um mal que nós causamos. Nós não devemos impor o bem para ninguém. Nós não devemos impor Deus para ninguém. Porque Deus nós temos que aprender a amá-lo e não a temê-lo. Porque nós precisamos descobrir Ele dentro de nós. Nós precisamos escutar melhor as nossas vozes. Médiuns da saúde. Médiuns da saúde. Pessoas que se dedicam a trazer a cura. Que voz que você ouve como pediatra? Que voz que você ouve como biólogo? Para levar você a desafiar determinados sistemas, determinadas ocasiões, como acontece, por exemplo, com os médicos sem fronteira. São médicos. Podiam estar clinicando ali na Faria Lima, cobrando talvez R$300 a consulta, R$1.200 a consulta, mas não, eles vão para os campos de guerra, de tragédias, servir ao próximo. E nós, às vezes, nos recusamos a ir à cozinha para pegar um copo d'água, para o nosso irmão, para a nossa mãe, para o nosso pai. Ah, eu estou cansada, eu estou cansado, você não tem perna? Médiuns. Médiuns. Médiuns de quem? Médiuns do saber. Aqueles que se dedicam a nos ensinar a escrever, a ler, a dar os primeiros passos em torno da sabedoria, para nos capacitar a ser melhores, mais úteis, inclusive para nós mesmos. E quantos deles são desprezados? Eu não quero que você grite com meu filho, eu não quero que você chame a atenção do meu filho, eu não quero que você fale com meu filho. Médiuns.
médiuns da profilaxia. Tudo que você não quer, tudo que você não deseja, ele tira de perto de você. Mas muitas vezes quando ele fala assim, tem um trocado para o final do ano, tia? Olha, já dei o que tinha para dar. Se ele não fizer esse trabalho, se ele não obedecer à lei de sanear o nosso mundo pelo nosso desleixo, quem o fará? Que propósito que ele atende? Que corrente será que ele se ancora para ter a humildade de fazer e executar o que faz? Médiuns da vida, aqueles que compartilham o espaço, o tempo, os desejos, a própria energia, a própria vida, para que a vida aconteça. Devem estar em sintonia direta com Deus. A mulher tem um papel tão importante em nossa sociedade, que se não fosse ela, nós não existiríamos. Nós não estaríamos aqui, não somente porque ela tem o papel de reproduzir a vida, mas porque nos primórdios o homem copulava e quem ficava com a cria era a mulher. Ninguém sabia muitas das vezes quem era o pai, mas sabia quem era a mãe. E quando o maior presente que a humanidade foi dado, veio através de uma mulher, em conluio com Deus. Médiuns da direção, os pais que contam as histórias da vida, os caminhos a serem seguidos, as diversas armadilhas que existem, mas acima de tudo, de mostrar o quanto nós somos pequenos diante do mundo, o quanto nós precisamos nos entender e procurar uma força maior que nos guia e nos orienta. Médium para médiuns. O Chico é uma figura ímpar dentro da história do Espiritismo. Sim, ele foi criticado por ortodoxos das igrejas, da filosofia, da ciência, mas acima de tudo foi criticado por nós, os espíritas. Nós, o tempo todo, procuramos persegui-lo de alguma maneira, em vez de segui-lo, no seu exemplo de humildade. Uma das histórias pitorescas dele, né, porque ele tem muitos casos, e aí fica para nós fazermos a nossa reflexão como espíritas e tolerância, é que ele havia recebido um prêmio do pessoal de São Paulo, uma condecoração de cidadão honorário de São Paulo. Ele foi e recebeu. Na hora que ele voltou, o pessoal lá de Belo Horizonte, os espíritos foram lá e falaram assim, Chico, nós viemos aqui para dizer que você caiu. Você caiu vítima do seu orgulho, da sua vaidade, por isso que você aceitou esse título. Meus amigos, meus irmãos, eu não fiz isso, eu não caí. Eu aceitei isso em nome da comunidade espírita, pelo nosso movimento, pelo esforço de todos. Não é verdade, Chico. Você caiu mais uma vez. Gente, eu não caí. O Emmanuel não deixaria eu cair. Jesus não deixaria eu cair. Está vendo essa sua pretensão que achar que Emmanuel vai te proteger de tudo? Que Jesus vai te proteger de tudo? É que mostra que você caiu. Eu não caí. Como você não caiu, Chico? Eu não caí porque eu nunca me levantei. E nós queremos o título dos melhores espíritas do mundo. Porque muitas das vezes, claro, nós ajudamos a comprar meia dúzia de pães. Médiuns. Médium. Médium de Deus. Sintonia com o Pai. Sintonia com o que existe de melhor no universo. Que nos trouxe a regra áurea da convivência universal. Amar. Não ser amado, mas amar. Então, quem somos nós? Nós não somos humanos vivendo agora uma experiência espiritual. Nós somos espíritos apreciando uma passagem como humanos por aqui. O que nos resta saber
é que nós somos médiuns de quem? Muita paz a todos. Obrigado, bondade sua. Obrigado. Pode voltar uma vez por semana. Estou dizendo para ele que está sendo convidado para falar pelo menos uma vez por semana aqui, né? Obrigado. Quem somos nós, hein? Quem somos nós? Sócrates já perguntava, né? Falava, conhece-te a ti mesmo. Jesus, conhece-te a ti mesmo. Tá? Pergunta 909 do Livro dos Espíritos, né? Quando questionaram Santo Agostinho, o que fazer? Conhece-te a ti mesmo. E quem somos nós, né? Quem somos nós? Fica aí essa reflexão para que todos se conheçam. A gente tira férias, vai viajar, faça uma viagem interior, né? Interior do ser. Vamos agora no carnaval tirar as máscaras e se conhecer, ver quem é quem, né? Quem é você. Né? E aí a gente vai entender por que cada um é cada um, respeitar as diversidades e vamos que vamos, porque temos que trabalhar, não é verdade? O mundo precisa de cada um de nós. Nós somos únicos, não os únicos, mas únicos. E estamos aqui para trabalhar, para aprender e experienciar o que é o amor. Só para isso. Não é? Então vamos agora fechar os nossos olhinhos. Elevar o pensamento até nosso mestre. Agradecer a ele pela presença do nosso querido Glaucio aqui, do Ademir, de cada um de nós, reunidos em nome do mestre. Primeiramente, vamos agradecer a Moisés, citado aqui. A Moisés das tábuas sagradas, da Torá, a Moisés dos 10 mandamentos. Vamos agradecer a todos os grandes filósofos da antiguidade. Ao Sócrates, Platão, Aristóteles, a Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer a Siddhartha Gautama, o Buda, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Vamos agradecer a Maomé, profeta Muhammad, pelas 114 suratas do livro do amor do Islã, o Alcorão Sagrado. Nós queremos agradecer do fundo dos nossos corações a Santa Igreja Católica por ter permitido chegar até nós, 2000 anos depois, os ensinamentos de Mestre Jesus. E assim, reverenciamos a Francisco de Assis, Santo Agostinho, a Dom Bosco, o primeiro a trabalhar a interreligiosidade. Agradecemos a São João Paulo II, ao atual Papa, exemplo de homem. Agradecemos a elas pelo exemplo. Divas do amor ao próximo. Madre Teresa de Calcutá. E a ela, a nossa querida mentora, a razão desta casa existir. Evangelho vivo da Maria. Irmãzinha querida, irmã Dulce. Queremos agradecer ao professor Oliveira, conhecido como Allan Kardec, por esta doutrina maravilhosa que nos ensina que fora da caridade não há salvação. E ao grande médium, já que falamos em médiums, o maior dos médiums de Jesus, o maior brasileiro de todos os tempos, Chico, lá de Pedro Leopoldo de Uberaba, lá das Minas Gerais, entendeu a dor das mães como ninguém, das mães enlutadas. E agora, já recebendo da pátria espiritual esta cascata de luz que nos cobre e que cai sobre cada um de nós,
Vamos agradecer a Ele, a quem nos manda esta luz, o grande médico de almas, o médico dos médicos, Lucas o Lucano, grande Lucano, que de acordo com os doutores, reencarnou aqui no Brasil, lá no Ceará, pátria do Evangelho, com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e a ele e a toda a sua equipe, que nós acompanhamos os trabalhos de cura, de autocura desta manhã. Luz que cai sobre nós, muita luz, específicas para cada um. Luz de todas as cores, de todas as frequências. Muita luz. Luz que penetrando pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, limpa nossa tela mental contra todos os maus pensamentos e reequilibra o frontal, higieniza o laríngeo, nos torna mais humanos no cardíaco, que equilibra o gástrico, o esplênico, que completa de energia de cura, de autocura, o básico genésico e que acende de uma só vez os 88.000 chakras menores de nosso corpo espiritual. Agora sim, nós somos luzes, estamos luzes, pois somos luzes. Vamos sentindo esta energia de cura, de autocura. Nós podemos nos curar. O mestre disse, vós podeis fazer o que faço, e muito mais. Vamos sentindo esta energia, caminhando por artérias, veias, linfáticos, chegando a 100 trilhões de células de nosso corpo físico. Em especial as células do órgão doente, que me trouxe a obreiros nesta manhã. Receptores de membrana celular trabalhando. Organelas citoplasmáticas unidas na cura. Mitocôndrias produzindo e armazenando energia. Ectoplasma de cura. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica, harmônica, típica, normal, evitando o crescimento de nódulos, cistos, tumores, câncer, metástases. Nós podemos nos curar. E assim, já sentindo a cura se estabelecendo, do corpo espiritual para o corpo físico. Vamos juntos agradecer a Jesus por este momento mágico, através do hino de amor que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. graças a Deus, que nosso Mestre nos ilumine, nos oriente e nos abençoe em mais um dia de graças a Deus. Vamos trabalhar isso.